Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra e vamos trabalhar, que o tempo é escasso, né? Por favor, peço a vocês que interajam um pouco, dê like, vamos fazer com que o YouTube entenda que isso é relevante e que possa trazer e se comunicar com outros inscritos a fim de que nós possamos trabalharmos com maior facilidade. É um prazer enorme estar conosco nessa noite em que nós vamos falar sobre um tema relevante para a sociedade brasileira. Hoje é um momento onde todos têm a oportunidade incrível para entender, né? Entender o que é o sistema de planejamento patrimonial da família. Então, fique conosco, né, a partir de agora até o final, que nós teremos assunto bastante relevante para que todos possam compreender. Eu recomendo que seja assistida a nossa palestra do computador, porque fica o celular, devemos colocar ele virados para baixo, para evitar que ele interfira, né, a comunicação interfira no trabalho e na audição de vocês. Bom, gente, para aqueles que não me conhecem, né, eu sou advogado, nosso escritório físico fica no edifício CEO Shop Salvador, na sala 2009, né, ao lado do Shop Salvador, faz parte daquele empreendimento, né? Estamos lá no 20º andar. E virtualmente, né, o nosso site é www.josereisaboboreira.com. Clicando no site, ele já leva as pessoas interessadas para uma solicitação de sessão de viabilidade do sistema de planejamento patrimonial. Então, é importante saber como acessar para que possamos, então, levar a conhecimento, né, às famílias, né, sobre o mal que o inventário causa. Porém, nós vamos tratar hoje da solução para essa doença crônica que a sociedade brasileira, principalmente a classe média, ainda não se libertou. Inventário, todos nós sabemos, é muito caro, né? Mas hoje você vai aprender como evitá-lo. Nós vamos fazer um cálculo, nós fizemos na nossa pré-palestra, nós fizemos um cálculo, disponibilizamos uma planilha, e vocês tiveram noção de quanto custa, né, um inventário. Deixamos essa planilha para que vocês pudessem calcular o inventário de vocês, de sua família, e saber quanto custa, para que hoje a gente trouxesse com mais detalhe, né, discriminando melhor todos esses custos, né, e como os filhos podem empobrecer se os pais, né, não fizerem o planejamento patrimonial da família, né, antes de falecerem. Em face, evidentemente, do custo absurdo que nós temos em um inventário. Então, nós vamos passar a falar um pouco, né, dos advogados que existem no mercado. Os advogados que existem até hoje no mercado eram advogados de grandes escritórios e de grandes empresas. E esses advogados, então, faziam as holdings para essas grandes empresas, faziam o planejamento sucessório, o planejamento da família, e fazia a proteção patrimonial. Mas só esses profissionais que iam tomar curso na Europa, Estados Unidos, é que faziam esse trabalho para os empresários brasileiros. Contudo, né, os demais colegas
ainda não tinha conhecimento dessa matéria. E graças à internet é que isso popularizou e nós estamos podendo trazer a informação desses conteúdos para a sociedade brasileira. Então, nós vamos falar um pouco aqui, né, nesse momento, sobre holding familiar. Né? Eu gostaria de passar agora alguns slides discutindo com vocês, né, sobre esse tema. Vamos lá, então, ao próximo slide. Né? O que é que ocorre? Quando eu falei do mal do inventário, é que os filhos, né, e os herdeiros, né, ao invés de receber a herança, né, vai ser rebaixado de classe social. Se você não souber o que eu tenho para te mostrar hoje aqui nesta palestra. Daí convoco vocês, né, para o privilégio de ter essas informações e sair daqui sabendo qual a solução para esse mal terrível que nos acomete. Vamos aqui contando uma historinha, né? Um casal, Júlio e Rosana, e um filho, Rafael. Então, como naturalmente acontece, né? Nós não somos finitos, né? Nós não somos infinitos, somos, aliás, finitos. Né? Então, morre Júlio, morre Rosana e fica Rafael. Cabe a Rafael, no próximo slide veremos isso, a tarefa, né, de fazer o inventário. E Júlio e Rosana deixou um imóvel. Né? Nós estamos vendo aí uma setinha indicando uma ilustração desse imóvel. Assim como é um imóvel urbano, poderia ser um imóvel rural, poderia ser ações de grandes empresas, ações que pagam dividendos, poderiam ser quaisquer direitos, né, que estão sujeitos a valor e que estão sujeitos à avaliação do Estado para receber o ITCMD. Então, Rafael, que ficou com essa tarefa, vamos ver no próximo slide, né? Este imóvel foi adquirido há 20 anos atrás por 250 mil e hoje, né, dado o tempo decorrido e a sua valorização, ele atinge a cifra de 1.150.000. Vamos ver quanto vai ficar o custo desse inventário desse imóvel. Né? Nós temos aqui o imposto, né? Nós colocamos 7%, é com a referência de um estado, dos 27 da federação, acho que o estado, por exemplo, do Rio de Janeiro. O nosso é 8%, mas aqui está, por exemplo, a referência do estado do Rio de Janeiro, que é 7%. Então, o Rafael teria que pagar de imposto 80.500. Né? Honorários, né? Sem conflito, numa fase administrativa, também teria que pagar 80.500, que 7% é um valor razoável. O advogado cobra quando não há conflito. Quando há conflito, ele vai de 10% a 20%. Né? Cartório leva 5.000, mais certidões que são tiradas, né, em diversos órgãos levam mais 3, e o registro de imóvel vai mais 7.000. Então, total, nós temos aí de despesa, vamos ver no próximo slide, 176.000, o equivalente a 15% do patrimônio deixado para Rafael. Imagine, de 1.150.000, 176.000 reais, 15% já foi pelo ralo. Vamos seguir, que tem mais. Qual a solução? Júlio e Rosana não deixaram dinheiro em caixa. E se tivesse deixado, iria também compor o inventário. Mas não deixando, qual é a solução? Todo mundo logo aponta, vende um bem. Se você vai vender um bem que ainda não foi inventariado, você vai ter que pegar investidores do mercado. Investidores querem ganhar dinheiro. Quanto o investidor vai querer cobrar de deságio no imóvel desse,
que vai a inventário, que ele sabe que vai levar um tempo para receber o documento definitivo. Então, ele vai querer um deságio de, no mínimo, 20%. Então, um imóvel de 1.150.000 já caiu aí o preço de venda para 920 mil reais. E tem mais. O ganho de capital incide sobre 1.150.000, porque houve transferência de bem. Saiu dos pais para o herdeiro. E, nesse caso, o valor da compra no imposto de renda 20 anos atrás foi 250 mil, mas para o inventário vale o valor de bem do mercado, o valor do dia do falecimento dos cônjuges. Né? Então, 1.150.000 menos 15%, né? Já vai ficando aí o patrimônio em 920 mil. Vamos ver no próximo slide onde isso vai chegar, que esse 15% do ganho de capital já levou parte também da fortuna. Retomando as contas, nós temos aí já 276.500, que é 100.500 do ganho de capital, mais o valor anterior, né, de 176 mil, nós chegamos, então, a 276.500. Vamos, então, ver qual foi a perda patrimonial de Rafael. Vamos virar o slide para a gente ver a perda patrimonial dele. Né? Retomando as contas, vendeu por 920, perdeu 20% de lesagem, que era 1.150.000, vendeu por 920, menos 276 mil dos custos do inventário, mais do ganho de capital. Rafael ficou com quanto? R$ 643.500. Perda patrimonial, então, de R$ 506.500. Então, imagine, 44% do patrimônio foi para o ralo. Né? Se exauriu. Isso porque não se fez o planejamento patrimonial antes da morte. Morte é um fator certo. Né? Morte, nós todos sabemos que um dia vamos falecer. Então, isso é fato. Daí porque a necessidade de se fazer um planejamento patrimonial. Então, vamos seguir, né? E vamos ver que a regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. Né? Então, essa é a regra. E como fazer para não se enquadrar nessa regra? Né? Aí vem a boa notícia. É que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Imagine os senhores, né? O custo, a despesa, a violência do gasto com um inventário, um simples inventário de 1.150.000. Os senhores imaginem um patrimônio de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Né? O dano é aterrorizador, é assustador. Né? Vamos em frente para a gente ver como, né? Então, tem como evitar o inventário e como fazer isso? Realizando a mudança de paradigma na sua vida. Ou seja, você toma a decisão de tirar os bens do seu nome. Isso é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, né? Que você tem que fazer para que seus filhos não paguem esse custo. Porque, na verdade, os pais não vai morrer, não tem nada a ver com isso, né? Mas quem vai pagar o preço são os filhos. Imaginem, né, os filhos, além de perder parte desse patrimônio, eu comecei dizendo aqui no início da palestra que seus filhos iam ser rebaixados de classe social se você não fizesse o planejamento patrimonial. Então, esse é o fato. Esse é o fato. Né? E eu estou demonstrando aqui, né, com o custo desse inventário, um inventário de pequena monta de 1.150.000 reais, né, que chegou a uma perda patrimonial de 44%. Né? Então, essa mudança de paradigma é uma mudança de cultura. Né? E aí nós vamos ver, vamos dar seguimento para que a gente possa entender, né,
né? Que mudança de cultura é essa? É colocar isso na cabeça. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Mas, vamos ver, né? Mas se tem bens, né? Vai ter que fazer inventário. Bom, e como então evitar o inventário? E como faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Estranho, né? Uma empresa que não faz nada? Sim. Na lei da SA, que pelo nosso Código Civil brasileiro se aplica supletivamente, que o direito societário, parte está no Código Civil, mas a grande maioria do conjunto de normas que rege o direito societário estão na lei da SA, e a própria regra da lei da SA diz, o próprio Código Civil brasileiro diz que as sociedades, né, de fins econômicos podem utilizar de regras do direito societário. Então, aí é que vem. Uma empresa que não faz nada é uma sociedade de participação, ou mesmo uma limitada. Você não precisa dizer que ela tem esse nome, sociedade de participação. Basta que ela seja uma empresa limitada para poder se aplicar às regras, né, do direito societário. Então, não pode ser uma fundação, porque não é uma limitada. Não pode ser uma associação, porque tem fim, é sem fim lucrativo, então não tem fim econômico, então foge dessa regra. Não pode ser partido político, porque ele tem outra finalidade, né? Não pode ser município, porque é um ente da federação. Então, só pode ser uma empresa e uma empresa limitada ou uma SA. Qualquer dos dois modelos pode ser estruturado uma holding. Nós aqui escolhemos para tratar da sociedade de participação. Por quê? Qual é o objeto de uma sociedade de participação? É exatamente participar de outras empresas. Quem trabalha, quem opera, quem faz o operacional, não é a sociedade de participação. A sociedade de participação não faz nada. Ela apenas participa de outras que fazem. As outras que executam, ela não executa nada. Ela fica ali com o patrimônio guardadinho, né? Protegido, né? Esse patrimônio totalmente protegido de penhora e de outros riscos, né? Que os revés da vida podem nos trazer, né? E aí, então, esses riscos, né, são afastados com a instituição do planejamento patrimonial através de uma sociedade de participações que não faz nada, apenas participa de outras empresas. Tem muitas formas na sociedade de participar de outra, né? Inclusive comprando ações de grandes empresas que pagam bons dividendos. É uma forma de investimento e é uma forma também de não fazer nada, só compra e deixa lá. E os dividendos vão cair na conta da empresa. Então, a empresa em si, não opera nada. Então, é uma sociedade que nada faz. Por que motivo escolher esse tipo de sociedade? É porque ela não expõe o patrimônio de quem faz o planejamento patrimonial a risco. Ela afasta, ela segrega todos os riscos, né? Daí a razão, de seguir esse planejamento patrimonial. E nós vamos ver que muitos outros assim o fizeram mais à frente. Vamos dar sequência, né? E como fazer isso, né? Você vai pegar esse patrimônio, nós estamos aqui no exemplo de Júlio e Rosana que faleceram, né? Mas antes de falecer, se eles tivessem feito o planejamento patrimonial da família, evidentemente que ele teria trazido o imóvel, né, para dentro de um cofre, uma célula, que é uma sociedade de participação. Vou chamar aqui, para vocês entenderem mais facilmente, um cofre. Ele trazia o bem para cá, o bem sai do CPF dele e entra numa pessoa jurídica. Esse bem numa pessoa jurídica, a pessoa jurídica não morre, né? E para trazer esse bem para a pessoa jurídica, ele goza de imunidade de TBI. A Constituição Federal garante isso, porque isso é uma política governamental. O governo brasileiro não tem interesse que você faça patrimônio em nome de pessoa física. Por isso que ele tributa, o inventário é caro. E vai ficar mais caro. Nós vamos ver mais na frente o que está acontecendo no Senado Federal sobre essa questão do imposto ITCMD. Vamos seguir?
É, uma vez, né, o imóvel, né, os pais levando o imóvel para o cofre, a pessoa jurídica se vincula diretamente ao imóvel. E a pessoa física, os pais, né, têm a chave do cofre. Então, eles que usufruem desses bens, eles que administram, etc. E tal. Eles têm toda a proteção enquanto eles não morrerem. E os filhos ficam à parte, né? À parte, aguardando que isso ocorra. Vamos ver o próximo. Né? Aqui, esse pontinhos aí que vocês estão vendo aí, separando os filhos do pai, isso aí é um sistema de gatilho. No dia que o pai morre, então, essa barreira aí, construída entre os filhos e o pai e o patrimônio da Selakoff, se acaba. E os filhos passam a ser titulares desse bem. Vamos seguir. Olha aí o exemplo. Faleceu Júlio e Rosana, um exemplo, se eles tivessem feito planejamento patrimonial, agora estaria aí o Rafael, né, vinculando o cofre diretamente a ele e o cofre que é a empresa se vinculando diretamente ao imóvel. Viu como é simples, né? Muito simples, né? Mas cabe ao operador do direito fazer a construção dessa estrutura, que aparentemente é simples, mas há um conjunto de normas que opera sobre isso, para que isso possa ter validade jurídica e eficácia, né, no mundo dos negócios, na Receita Federal, né, enfim, nos cartórios, na junta comercial e etc. Né? Então, um sistema com uma economia tributária absurda, né? Vocês já viram aí quanto custou o inventário. Eu vou mostrar para vocês agora um comparativo de quanto custa um sistema de planejamento patrimonial. Então, vocês viram que o inventário custou 44% do patrimônio, na hipótese que nós trazemos, que precisou vender um bem para fazer o inventário, então teve deságio do valor do bem. E naquele caso que nós ilustramos, né, o patrimônio era de 1.150.000 e teve uma perda patrimonial absurda de 44%, restando 600 e poucos mil apenas para o herdeiro. O dinheiro, pelo ralo, foi embora. Né? Então, lembra do inventário? Nós tivemos lá o que é um total de custo de 276 mil. Agora nós vamos ver esse comparativo com o novo sistema de planejamento patrimonial. Veja quanto vai cair. Olha o imposto, né? Se tratando de um bem de 250 mil, aquele exemplo que eu dei de Júlio e Rosana no início aqui da palestra, que ele comprou esse bem há 20 anos atrás por 250 mil. Então, lá o imposto foi 7%, que foi sobre o valor atualizado do bem. Agora, o imposto vai ser, né, cai para 4%, porque o valor é só 250 mil, que é o valor da época. Porque você pode construir um sistema de planejamento através da empresa, como eu expliquei para vocês, a sociedade de participação, e ao trazer esse bem para a empresa, você traz pelo valor da aquisição, e não pelo valor que ele vale hoje. Já no inventário é pelo valor do bem que ele vale hoje. Mas nesse sistema, você traz pelo valor da aquisição. Isso é a Constituição que garante. Não é nenhuma leizinha qualquer. É a Constituição que garante isso. Dá esse poder de escolha ao proprietário do bem, quando ele for integralizar esse bem no capital social da empresa. Então, dá a ele o poder de escolha. Ou ele traz pelo valor de mercado, né, com isenção de TBI, ou ele traz pelo valor da declaração de imposto de renda, pelo valor da aquisição. Então, né, 250 mil, né, 4% de valor do imposto, deu quanto? 10 mil reais. Viram vocês? Que diferença estúpida. De 80.500 para 10 mil reais. Né? E os honorários, né? Botei aí os honorários, né, consensuais de 25 mil reais para fazer isso. Né? Cartório é zero, não tem cartório, né? Também certidões zero, né? Botamos aí registro para mera averbação do contrato social no registro de imóvel, botar aí 3 mil reais, porque não é registro do imóvel, é a averbação do contrato social
ao cartório, né? Para que ali opere a transferência, né? Ganho de capital é zero, porque o valor que lançou aí foi o valor da aquisição, então não houve, né, nenhuma parte positiva entre o valor da aquisição e o valor da alienação, porque não, o valor da alienação foi o mesmo, 250 mil, então não houve ganho nenhum. Então não incide o imposto de renda sobre ganho de capital, né? Então foi zero. Finalmente, de 276.500, eu não estou falando nem daquele deságio que se vendeu, não, estou falando também com deságio. De 276.500, ele tem um custo de fazer o planejamento patrimonial de R$ 38.000. Quem que não pode fazer? Todo mundo pode fazer. Cabe no bolso. Todo cidadão brasileiro tem um carro, tem um dinheiro aplicado, tem uma poupança, ou pode parcelar, enfim. Ele tem meios de fazer isso para que os filhos não levem o patrimônio que ele deixou, o legado que ele deixou, pelo ralo, né? Então, isso é uma forma fantástica, né? Está aí um comparativo, né, do sistema, né, de planejamento patrimonial da família, quanto custa para fazer hoje, e se fosse um inventário, né, com o mesmo bem, quanto custaria para fazer hoje. Uma coisa assustadora. Então, vamos dar sequência, isso já está bastante esclarecido, né? A diferença financeira entre o inventário e o sistema de planejamento patrimonial da família é, portanto, de R$ 238.500. Veja que economia. Economia de 86%. Então, gente, só não faz quem não quer, né? E a oportunidade está presente hoje para aqueles que desejam querer fazer. Nós vamos, né, aqui contemplar, né, agraciar, né, com reduções daquele que desejar querer fazer. Vamos, então, verificar que a perda patrimonial, no caso do sistema de planejamento patrimonial da família, é zero. Não há perda patrimonial, ela é zero. Então, o sistema cabe no bolso de qualquer família que tenha um patrimônio. Quem tem mais de 1 milhão tem condições de gastar R$ 38.000, pelo amor de Deus. Não é? Isso é fato, né? Até porque não é preciso gastar todo esse dinheiro de uma só vez, né? Ele vai fazendo de acordo com a possibilidade dele. Isso é possível ser feito. Vamos então ver o próximo slide, né? Bom, gente, e essa vantagem toda, isso é mágica? Isso é um esquema? Isso é uma tese? Não é mágica, não é um esquema, nem é uma tese. Isto é lei. Isso está na Constituição Federal, está no Código Tributário Nacional, está no Código Civil Brasileiro, na parte do direito empresarial societário, está na lei da SA, né? E outras normas esparsas, que conjugando esse regramento todo, permite essa maravilha. Então, nada de esquema, nada de ilícito. É perfeito. É ato que os milionários já fazem há muitos anos, mas muitos anos, né? E nós vamos ver aqui a prova disso logo em seguida, né? Isso aqui. Vamos dar sequência. Norberto Odebrecht, na Bahia, né? Construiu, né? Que fez a construtora, que instituiu a construtora Norberto Odebrecht. Esse senhor deixou um patrimônio pequenininho, declarado no imposto de renda, não foi o valor de mercado, não. 14 bilhões. Se tivesse havido inventário, ele tinha deixado para os cofres do Estado da Bahia, desse valor aí, 1.120 bilhões. Não é? E ainda, se tivesse avaliado esse patrimônio pelo valor de mercado, era muito mais dinheiro que ele tinha deixado para o Estado da Bahia. Mas ele fez o quê? Fez o planejamento patrimonial da família. Vamos ver o próximo? Né? Nós temos aí o Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim, também na mesma situação. Deixou o patrimônio declarado no seu imposto de renda, não foi o valor de avaliação, em 15,5 bilhões, né, de reais. Se tivesse tido inventário, tinha deixado
para o Estado dele 1,240 bilhões. E, no entanto, eles não gastaram, os filhos dele não gastaram nada, porque foi realizado o planejamento patrimonial da família. Roberto Marinho, né? Vamos lá, o Roberto Marinho, um para o outro, do Grupo Globo, deixou somente a cifrazinha de 30 bilhões. E esse dinheiro, né, é o dinheiro declarado no imposto de renda, não era da avaliação. Hein? Se fosse fazer o inventário, deixaria para o Estado do Rio de Janeiro 2,4 bilhões. Né? E, no entanto, não pagou nada. Por quê? Porque fez esse sistema. Vamos ver próximos. Vamos ver os próximos. Aqui o próximo slide para que a gente, né? Aqui mais algum para a gente não ficar citando o nome de muita gente, né? Nós temos aqui o Roberto Civita, né, do Grupo Abril, né? O Moisés, o do Banco Safra, né? O Edmond também do Banco Safra, né? O José de Alencar, da Conteminas, né? O Samuel, né? Da Casas Bahia, né? A Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Correia, né? Deixou um patrimônio milionário, né? Também, né? Todos eles, quem fez? Isso aqui é ilustrativo, gente, é só para dar exemplo. Há centenas de casos no Brasil, né? Os milionários que tinham os advogados bem informados fizeram isso. E a sociedade, a classe média brasileira, faz inventário e paga a fortuna e todo o seu trabalho vai para o ralo. Né? Todo o seu legado vai para o ralo. E os filhos são rebaixados de classe social. Aquele que tinha um patrimônio e perde 40% do patrimônio, não vai ser a mesma coisa que tinha quando os pais eram vivos. Essa é uma realidade. Né? Dura, mas é uma realidade. Não é? E então, eu traria aqui agora um áudio de Eico Batista, que ele fez o planejamento patrimonial dele. E todos vocês sabem que o Eike Batista, né, foi preso pelo Lava Jato, os bens dele foram todos bloqueados, o patrimônio dele ficou indisponível, não está indisponível. Né? Mas aquela parte do patrimônio que ele fez o planejamento patrimonial da família está intacto. E ele está vivendo disso. Então, isso é a prova de que o sistema é um sistema, não é, eficaz, é um sistema jurídico perfeito, né? Tanto que nós vamos ouvir aqui agora o que ele fala, né, do patrimônio que ficou, que ele tinha feito o planejamento da família, né, um patrimônio de 120 milhões de dólares, declarado à época no imposto de renda dele, que não é o valor atualizado. Ele deu uma entrevista e ele fala do planejamento patrimonial. Uma coisa curtinha. Vamos ouvir o vídeo de Eico Batista agora. Você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares para o Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, tinha, qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensando no futuro? Isso, sempre, né? E depois você precisou pedir parte do dinheiro de volta, é verdade? Não, ele tem os recursos dele que ele me empresta, ele paga algumas contas minhas, sim. Como é que foi pedir dinheiro emprestado para o seu filho? Problema nenhum, ele recebeu de mim. E ele deu na boa? Na boa. Como é que foi esse diálogo? Olha, ajuda seu pai porque eu tô com problemas. Me colocaram numa situação aqui surreal, tá certo? Então, veio os senhores, né? Ele disse que pediu o filho. Na verdade, ele tem usufruto. Não pediu nada ao filho, né? Ele tem usufruto, né? Ele, enquanto não morreu, usufrui desses bens, né? E não é um patrimônio pequeno. Então, vejam, senhores, a Lava Jato não levou nada. E olhe que teve juízo, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, vários órgãos, e não puderam. Isso é um teste, né? Um teste, né, de que o sistema de planejamento patrimonial da família é um sistema eficaz, né? É um sistema que protege o patrimônio da família e evita, né, que os filhos passem pelo mal do inventário. Né? Vamos então ver agora, né? Vamos ver agora, né? O que fazer diante do risco, né?
do aumento do imposto sobre a herança. Ainda tem isso. Aqueles que não fizerem agora, o cenário brasileiro, nós estamos vendo um momento de reformas, e uma delas é a reforma tributária. É evidente que o aumento da alíquota do imposto de renda não está no bojo dessa reforma, da alíquota do imposto de renda, ó. Da alíquota do ITCMD, não está no bojo dessa reforma tributária, porque ela depende de ato simples do Senado. Vamos passar aí o slide? Olha só, a CONFAZ, né, que é um conselho, um consórcio nacional de política fazendária, isso envolve os 27 estados da federação, cada secretário de Estado da Fazenda faz parte desse CONFAZ, o ministro da Fazenda e o ministro da Economia. Então, esse grupo, né, é um grupo de trabalho para a defesa dos interesses dos estados, né? E já fizeram essa proposta, né, e já está no Senado. E eles querem que mude a alíquota de 8%, que é a alíquota máxima hoje no Brasil, para 20%. Imagine, com 8% nós vimos por quanto ficou o inventário. Imagine se essa proposta passa no Senado, e eu entendo que vai passar, porque Lula já deu várias vezes entrevista, né? E não é qual foi só Lula, nos governos anteriores, todos eles, né? Já deram entrevista que imposto sobre herança tem que ser bem tributado, porque o filho vai receber de graça. De graça, vocês sabem que não é. Porque normalmente quando os pais trabalham, os filhos ajudam. É um processo de construção familiar, o patrimônio, né? Então, eles têm uma história que tem que aumentar o imposto, porque o imposto, a alíquota do imposto de TCMD no Brasil é a mais barata do mundo. E é verdade. Vamos ver aqui o próximo slide, né? Como é que isso funciona. O projeto dessa resolução está tramitando no Senado. E como é que isso aprova? Não tem nada a ver com a Câmara Federal, é só no Senado, né? O Senado da República tem 81 senadores que representam os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. São 81 no total. Para aprovar uma matéria desse JAES, de aumento de alíquota do ITCMD, né, precisa apenas de 50%, né? Mais um, né, dos senadores, né, da República. Imagine um cenário que no dia dessa decisão só tenha 41 presentes dos 81, pois 21 pode aprovar esse aumento de alíquota. Isso já está tramitando, isso não é um fato escondido. Está no Senado. Quem quiser saber, vai no Google e bate lá. Aumento do TCMD, mudança de resolução no Senado Federal. Está lá. Certo? Está lá. Então é fato. Não estamos criando nada, inventando nada, né? E qual é o argumento? É que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. No mundo. Então vamos lá ver quais, né, são as alíquotas, né, de alguns países civilizados. França, 60% do ITCMD. Japão, 55%. Alemanha, 50%. Suíça, né? Aliás, Suíça, 50% também. Inglaterra, 40%. Estados Unidos, 40%. Chile, nosso vizinho aqui, Brasil, né? América Latina, 25%. Brasil, 8%. Imagine. Então, tem ou não tem motivos para aprovar a nova alíquota do ITCMD? Então, isso é fato, isso vai acontecer. O que nós temos que fazer? Levar a informação para a sociedade brasileira, especialmente a classe média. E a minha missão que eu estou fazendo hoje, do mal que o inventário causa à sociedade brasileira, e vai ficar muito pior se essa luta for aprovada. Para que eles se antecipem e façam, né, o planejamento patrimonial da família. O segundo argumento, que eu não concordo, é que o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais ricos. Quá. Os mais ricos já fazem seu planejamento patrimonial. Os bilionários, eu dei exemplo há pouco aqui, de vários que já fazem seu planejamento patrimonial. Dei exemplo, inclusive, de Eico, ele mesmo falando que fez planejamento patrimonial.
né? Então, gente, esse argumento aqui que penaliza só os mais ricos é conversa fiada, né? Isso é conversa de político, né? Isso não faz sentido. Mas, na verdade, o Estado brasileiro, como demais países do mundo, tem uma tendência de tributar, né, de forma pesada, bem onerosa, a herança. Porque eles acham que quem constrói a herança deixa de graça para os filhos. Então, vamos tributar. Então, também, né, o imposto sobre as grandes fortunas, né, vai estar na conversa, está na discussão. Tem PEC no Congresso Nacional rolando, né? Isso cai em quem? Na pessoa física, né? Quem tem grandes fortunas? Bom, quem passa de 1 milhão certamente vai estar incluído, né? Vai sofrer um imposto anual sobre grande fortuna, né? Quando isso deve acontecer? Sabe-se lá. Pode ser no próximo mês, pode ser até o final do ano, pode ser no ano que vem. O cenário conspira para que isso aconteça. O Estado brasileiro é um Estado que gasta mais do que o que arrecada e tem uma previsão constitucional, uma política de Estado do Brasil de que deve tributar pesado, né? Os, a herança, a pessoa física, né? Então, por quê? Para que o patrimônio migre para a pessoa jurídica. Porque é a pessoa jurídica que gera riqueza, né? É a pessoa jurídica que protege o patrimônio, a pessoa jurídica não morre, só se o sócio quiser extinguir. Do contrário, ela não morre. Vai passando de geração para geração. Quem faz um planejamento patrimonial faz para que aquele patrimônio se perpetue, assim como é a herança portuguesa. Lembra que nós herdamos essa cultura de Portugal? Como é que o Brasil começou, gente? Começou com as capitanias hereditárias, a primeira divisão de terra do Brasil, não é isso? Então, o capitão-mor é quem arrecadava, é quem colocava pessoas para trabalhar, é quem subdividia esse território mediante uma cobrança de imposto, né? Então, essa cultura de ter terra, de ter patrimônio no Brasil, nós herdamos de Portugal. Então, todo brasileiro quer ter sua casa, quer ter seu prédio, se puder, quer ter sua fazenda, quer ter seu sítio, quer ter sua casa na praia, quer ter dinheiro em ações, né? Que lhe pagam dividendos para garantir sua previdência na velhice, né? Então, isso é algo que é fato. Isso é fato, não é? Nós só não herdamos a cultura portuguesa no que diz a lei da cobrança de imposto. Em Portugal não se cobra ITCMD. Não cobra imposto sobre herança em Portugal. Lá as famílias vão se perpetuando, o patrimônio vai passando de geração para geração. Lamentavelmente, o Brasil não herdou essa cultura, porque nós tivemos uma mudança de regime, né, da monarquia para a república, e aí se pensou em arrecadar, né, e se mudou. Nesse ponto, a cultura portuguesa não foi incorporada pela nação brasileira, né? Então, gente, o que tinha de slide para falar eu exauri, eu vou falar agora de três pilares muito relevantes. Nós podemos ter, no grupo aqui hoje, assistindo nossa palestra, né, nós podemos ter três tipos de categorias de pessoas. Nós temos a categoria dos ignorantes. Aí, o que é isso? Está me chamando de ignorante? Não, não é isso, não. Ignorante é de quem ignora o tema, é de quem ignora o assunto, é de quem não conhece o assunto. Então, ele ignora. Então, nós temos essa categoria das pessoas que ignoram, não conhecem. E, repito, aqui é a minha missão, levar a informação desse conteúdo, né, à sociedade brasileira. Não é isso? E nós temos também a categoria, né, dos procrastinadores. O procrastinador é o indivíduo da pior espécie que nós podemos ter, que é aquele que, não, vai para fazer amanhã. Não, no mês que vem eu faço. Não, no final do ano eu faço. E o procrastinador vai terminar morrendo e deixando que o patrimônio que conquistou vá para o ralo, não é? Vá para o ralo. Isso é o pior grupo que nós temos em todas as coisas que vivemos no nosso país. Nós temos esse grupo. Não é só em relação a quem vai fazer um planejamento patrimonial.
Tem pessoas que adoram procrastinar as coisas da vida, né? Como se a gente fosse eterno, né? E nós não somos eternos. Nós vamos passar aqui um tempo, né? Um tempo, né? E ainda para esses procrastinadores, eu tenho a tristeza de informar a eles, né? Que eles tomem cuidado, porque o aumento de TCMD é fato, né? Acabei de mostrar para vocês o mundo lá fora e o Brasil aqui. Nós somos o mais barato do mundo na alíquota de TCMD, 8%. E que nós vamos para 20%. Não sei o dia, mas isso é fato. Está tramitando essa resolução no Senado Federal. Então, isso é fato. Então, os procrastinadores que se cuidem, porque ao invés de fazer os filhos fazerem inventário com 20% ou 30% de deságio do patrimônio, de perda patrimonial, vão fazer com 60% de perda patrimonial. Né? Imagine um indivíduo trabalhar, né, para ganhar mais do que o que ele precisava, para deixar um patrimônio, deixar um legado, e esse patrimônio sair pelo ralo, beneficiar o Estado, beneficiar terceiros, né? Isso é uma coisa absurda, inconcebível. Mas, para nossa alegria, nós também temos o grupo, né, a categoria dos resolvedores. Quem são os resolvedores? São aqueles que tomam deliberação, aqueles que decidem, aqueles que não adiam, aqueles que dizem tem que ser feito, vamos fazer. E para essa categoria, nós trouxemos aqui, né, hoje, para aqueles que estão aqui, somente aqueles que estão aqui inscritos até agora, né, um desconto especial, né, um desconto especial para se quiser fazer o planejamento patrimonial, e lá para o meu escritório virtual. Aqui eu não posso vender nada. Aqui eu estou dando informação. Mas aqueles que queiram, por acaso, então tá aí o link www.josereisaboboreira.com, é nosso site, né? E tá aí também o QR Code, né? Que você pode ir para lá e hoje tem desconto especial lá para quem for, né? Para que possa, então, fazer seu planejamento patrimonial, começando pela seção de viabilidade. O que bicho é esse? O que é seção de viabilidade? Isso eu posso explicar para vocês. Seção de viabilidade é que você não já vai gastando, né, 38 mil, você vai gastando um valor pequeno, digamos que você vai gastar mil e poucos reais na seção de viabilidade, é para que você possa ter do profissional do direito um diagnóstico diante do seu casamento que você tem, diante dos seus filhos, casamento dos seus filhos, diante do patrimônio que você tem, da regularidade desse patrimônio, né, perante a lei, como é que ele está. Então, você tem um diagnóstico dele. E também para que você tenha uma sugestão de estrutura do seu planejamento patrimonial, de estrutura jurídica. Então, começa com sessão de viabilidade, aí aqueles que passam da sessão quer ir para a segunda fase, é o croquis. O croquis é como se fosse uma planta, né, de um imóvel, né, onde você tem várias opções para fazer seu planejamento patrimonial. O profissional que for atender vocês vão dar ali um elenco de opções. Opção A, opção B, opção C, opção D. E cabe a quem quer fazer o planejamento patrimonial, dentre aquelas opções que o operador do direito vai oferecer, fazer, então, a opção por aquela que acha mais vantajosa ou aquela que se sente mais seguro, né? Então, fará, então, a contratação desse ponto, né? Apenas do croquis. Recebido isso, né? Aí, se o proprietário, os proprietários, né, quiserem avançar e executar a hold, aí vai ter o custo da hold, abate o que já pagou antes, né? Já abate o que pagou antes, inclusive abate pelo valor cheio, né? Quem está aqui e queira fazer, esse desconto está valendo, né? E depois vai ter abatimento pelo valor cheio, porque aqui é para incentivar, é um incentivo, né, aos resolvedores. E resolvedor a gente tem que tratar com muito carinho, né? Porque é eles que resolvem, né? Então, gente, a pergunta é: alguém aqui no chat pode explicar se tem bens ou tem filhos? Se tem bens ou tem filhos, não importa se você vai fazer ou não. Diga se tem bens e tem filhos, você vai responder: tem bens sim. Tem filhos sim ou não? Tem. Se tem, responde, né? Porque a depender de sua resposta, né, esta
Este planejamento patrimonial é para você, não é para qualquer pessoa, é para você. Está aí agora nas suas mãos a sua oportunidade. Se você também acha que não é o momento, tá tudo bem, e é assim que a vida toca, né? Lembrando que você, sendo um procrastinador, você poderá pegar um imposto de TCMD bem mais caro com a nova alíquota que estava proposta no Senado, de 20%. Logo, né, para que você tenha o zelo que você quer ter com as pessoas, para quem você quer deixar seu legado, né, este é o momento de clicar, né, no site para ir para o nosso escritório virtual, onde lá nós vamos tratar do assunto. Lá vocês têm um WhatsApp, onde vocês vão poder se comunicar conosco, né, com a nossa equipe, né? E passando desse momento, essa palestra vai ficar no ar somente por 24 horas. Amanhã, a partir desse horário, ela sai do ar. E sai do ar também a promoção hora dada para aqueles que queiram fazer. Portanto, se assim entender que quer fazer planejamento patrimonial, será uma honra, né? Cliquem aí no QR Code ou no site virtual, encaminhe-se para o site, conheça melhor o que nós temos lá de informação, né? E vamos tocar para frente, né? Gente, foi uma alegria enorme. Desculpa aí o tempo, eu tentei resumir o máximo que pude para fazer com vocês um trabalho objetivo, um trabalho de informação, de conteúdo, né? Passar para vocês o problema do inventário, problematizamos ele com bastante ênfase, problematizamos a possibilidade de vocês de vir a ter uma nova alíquota de MD com valor lá em cima, né? Nem falamos sequer dos conflitos que o inventário pode causar, né? Que são coisas que não tem como evitar, lamentavelmente não tem como evitar. E no mais, desejar a todos vocês, agradecer de coração aqui a presença de todos vocês. Então, isso é uma matéria que nós deveríamos estar aqui com um público gigantesco, dada a necessidade que tem da divulgação dela. E eu peço a vocês que divulguem, dê like, né? E nós temos bastante publicações já no nosso Instagram, nós já vamos com mais de 60 publicações, lá fala tudo sobre planejamento patrimonial da família, tudo. Nós temos também conteúdos já no YouTube, né? Acesso gratuito, livre, né? Temos também no Facebook, né? Então, acessem, conheça melhor sobre o planejamento patrimonial da família, divulgue isso entre seus familiares, entre seus amigos, né? Passe o nosso endereço em nossas redes sociais, que com isso todos nós estamos contribuindo para difundir uma cultura de planejamento patrimonial no Brasil e evitar e acabar e extirpar o mal que o inventário traz à sociedade brasileira. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Um grande abraço.